Fala pessoal, beleza? Então eu vou comentar com vocês um pouco do nosso cenário econômico semanal e hoje também fechamento de mês, né? Tivemos também um calendário econômico bem movimentado. Primeiro começando por Estados Unidos, então assim, Bolsa Americana segue em céu de brigadeiro, então assim, quem tiver alocação no principal ETF que segue a Bolsa Americana, o índice SP500 e VVB11, segue com sinal forte de compra. O dado de inflação americana, preferido pelo Fed, o PCE, veio em linha, então assim, o núcleo 0,1 em linha com o que o mercado esperava, 12 meses de núcleo 2,6 também em linha com as previsões de mercado, então tudo tranquilo e segue a inflação em queda nos Estados Unidos. Qual o ponto e a meta do Fed, do Banco Central Americano? É chegar no 2%, desse 2,6 tem que ir caindo aí até o 2%, é quando o Fed vai se sentir seguro para começar o seu ciclo de redução na taxa de juros. Agora, voltando um pouco para o Brasil, qual é o principal ponto ou questão do mercado brasileiro? Vamos fechar o mês com dólar em forte alta, o dólar se aproxima de 5,60, né, está 5,57, e BOV em queda também no mês. Então, o Ibovespa também queda. O índice futuro agora, a gente olhando, está próximo de 125 mil pontos. Então isso é tudo a questão fiscal, segue a questão fiscal. O mercado espera o anúncio do governo por um corte de gastos, um ajuste fiscal. E até pegando esse gancho, saíram hoje os dados do Brasil, do resultado fiscal. E foi muito pior do que o mercado esperava. Quando a gente pega o déficit nominal, veio 138 bilhões negativo, ou seja, quando o governo pegou lá as receitas e os pagamentos, faltou ainda 138 bilhões. Isso no déficit nominal, já incluindo a despesa com juros, que também está crescente, da dívida, certo? Então, esse é um ponto. Quando a gente pega anualizado 12 meses, 1 trilhão e 62 bilhões. E já esse número já passou o pico, o auge da pandemia, quando a gente não pega medidas relativas, né, que ainda não chegou, quando a relação do déficit nominal PIB não ultrapassou ainda o nível pandemia, mas o valor nominal, certo? Isso aí já ultrapassou. 1 bilhão e pouco lá, 1 trilhão e pouco da pandemia. Então, realmente, assim, isso é preocupante o quê? A trajetória. Com isso, nós tivemos o quê? A dívida bruta em relação ao PIB do Brasil está próximo de 77%, certo? Então, assim, segue uma preocupação, como eu falei, forte no mercado, na questão fiscal. Ele espera de um anúncio de corte de gastos para o quê? Meio que estancar a sangria, né? Reduzir a trajetória crescente da dívida pública. Bem, pelo lado positivo, o fiscal, vamos dizer, está bem negativo, pressionando o dólar e a bolsa. O lado positivo foi a geração de empregos. Então, assim, a taxa de desemprego do Brasil veio abaixo do esperado. Então, o mercado esperava 7,3, veio 7,1. Então, assim, apesar do fiscal estar preocupante, a parte de atividade econômica segue forte, com o Brasil gerando uma boa quantidade de empregos e a taxa de desemprego baixa, certo? Então, assim, vamos seguir acompanhando o mercado, acompanhando as notícias e, em resumo, mercado americano, céu de brigadeiro. Mercado brasileiro, mais cuidado, porque a incerteza fiscal é elevada, mas assim, inclusive a gente, apesar da incerteza fiscal elevada, algumas boas empresas estão com o que a gente chama de valuation, né, o seu valor, aquele valor que a gente avalia, bem baratas, né, a gente já encontra algumas oportunidades na bolsa. Mas assim, deve seguir uma incerteza forte ainda no curto prazo. Então espero que tenham gostado, caso gostaram do conteúdo, compartilhe aí com os amigos e valeu!